Todos sejam muito bem-vindos essa manhã para mais um novo ciclo que se começa e deve ser mais 2 anos. O Senhor nos fez terminar um ciclo maravilhoso desde 2017 até março de 2019, 2 anos em que nós fomos muito encorajados pela palavra de entusiasmo, excelência e inclusão. Porque em 2017 nós sentimos que as reuniões estavam sem paixão. A nossa vida da igreja estava sem entusiasmo. E nós pedimos ao Senhor, o Senhor restaurou esse amor, essa paixão pela vida da igreja, pelas reuniões da igreja. E vejo que muitos irmãos hoje restauraram a sua vida de reunir com os irmãos, com os santos. Isso é muito saudável. E não só isso. O Senhor foi restaurando entre nós os serviços na igreja, porque nós somos chamados por Deus para servir ao Senhor. E o melhor lugar para servir ao Senhor é na igreja, com os irmãos. E os serviços foram cada vez mais sendo feitos com excelência. E para que cada serviço seja feito com excelência, há necessidade de sacrifício de alguns irmãos. Por isso, o nosso serviço é um sacrifício da fé. É um sacrifício vivo, nós mesmos sendo colocados no altar. E mais do que isso, nós fizemos desde 2017 até hoje muitas inclusões. Muitas pessoas acharam seu espaço na igreja, especialmente a geração mais jovem, e hoje foram incluídos. É claro que esse processo não termina de uma hora para outra, é sempre um processo contínuo. Nós queremos ainda desenvolver mais paixão pelas coisas do Senhor, mais amor para servir ao Senhor, cada vez com maior excelência, e também queremos incluir mais pessoas, porque a igreja é um corpo de Cristo, onde os membros do corpo de Cristo, cada um tem a sua função. Nenhum membro pode substituir todos os demais. Todos nós somos, no máximo, um membro. E cada um tem a sua função. Embora sejamos muito diferentes uns dos outros, mas Deus dispôs no corpo de Cristo, cada um como lhe convém. Por isso, irmãos, nós, graças a Deus, cada vez mais, queremos que todos os irmãos achem o seu espaço no corpo de Cristo, todos possam funcionar e se sentir bem na igreja, né? E o Senhor também, nesse período do primeiro ciclo, Ele falou conosco sobre a humanidade. Se nós vivemos aqui na terra, nós ainda vivemos pela nossa humanidade. Só que a nossa humanidade é muito deficiente, é de muito difícil relacionamento. Nós temos muita dificuldade de se relacionar uns com os outros, porque cada um de um jeito, cada um tem um passado diferente, cada um tem um caráter diferente, e todos nós, no homem natural, nós somos muito diferentes uns dos outros. Mas graças a Deus, Deus forneceu para nós a humanidade de Cristo. Ele foi um homem perfeito, Deus enviou seu filho, seu próprio filho, e se tornou um homem entre nós, com as mesmas fraquezas que nós temos. Ele não veio para ser um super-homem, porque Deus precisava provar que um homem normal consegue ser um vencedor. Então Ele mandou Cristo para ser um homem, sem lhe dar um handicap a mais. A única coisa que Ele tem, é que Ele veio já como Filho de Deus, e Ele se encarnou na carne humana. Ele passou por todas as tentações a que nós estamos sujeitos. E Ele também passou por todas as fraquezas, mas Ele não pecou. Não havia pecado nele. Ele viveu
todo o tempo dependendo do Pai. Ele disse, eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Ele sequer, por um segundo, fez a sua própria vontade. Até a palavra que ele falava como ouvia do Pai. E ele não tinha sequer tempo dele. Ele sempre falava, meu tempo não está pronto ainda, o vosso tempo está sempre pronto. Nós temos liberdade de ir para shopping, temos liberdade de fazer compras, temos liberdade de fazer o que quiser, mas Jesus aqui na terra, o seu tempo era totalmente limitado pelo Pai. Assim ele se tornou um homem perfeito até o final e morreu por nós na cruz. E nós que éramos pecadores, sem esperança e sem derramamento de sangue, não há como Deus perdoar os nossos pecados. E nós já nascemos pecadores, porque Adão transgrediu no jardim do Éden contra a palavra de Deus, que lhe dissera para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia em que a comeres, certamente morreria. Mas a serpente enganou a Eva, dizendo que não morreria. E dessa forma o homem fez a opção de rejeitar Deus e de ir com a palavra, pela palavra da serpente. E dessa forma o pecado entrou no mundo, e a morte entrou no mundo, e a morte passou para todos os homens. E então todos pecaram, encarecem da glória de Deus. Isto está no Romanos 3. E essa era a nossa situação miserável. Mas Deus, através de enviar seu Filho, a sua morte efetuou a nossa eterna redenção. Tudo o que tivemos que fazer, irmãos, era crer em Jesus. Não tivemos que fazer nada. Não é pelas nossas obras, não é pelo nosso merecimento, fazemos algum bem para Deus então nos justificar, não. A justificação não é pelas obras, a justificação é pela fé. E um dia o Evangelho chegou até nós, a palavra do Evangelho veio até nós, alguém pregou o Evangelho para nós, e nós aceitamos a Jesus. E nós cremos nesse Jesus, e a nossa boca confessou que Jesus Cristo é o nosso Senhor. A partir daquele dia, nós somos redimidos por Deus, e os nossos pecados foram perdoados quando nós pedimos perdão, e a vida de Deus entrou em nós. Nós nos tornamos um filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12, como diz, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quando cremos no seu nome, recebemos o próprio Filho de Deus em nós, nós recebemos a vida de Deus. Nós passamos a ser filhos de Deus, de fato, não adotivos. Nós somos filhos nascidos de Deus. Em João 3, disse Jesus a Nicodemos, aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então nós todos nascemos de novo, nós nascemos do Espírito. Nós temos no nosso Espírito a vida de Deus. Amém? Tudo isso, irmão, está no livro de Romanos. O livro de Romanos é tão maravilhoso que nos dá uma visão completa da salvação completa de Deus. Até o capítulo 5 fala da redenção de Cristo, e nós chegamos a esse ponto onde Deus nos justificou pela redenção de Cristo, e Deus pôde nos reconciliar pela propiciação feita pelo sangue de Cristo. E nós hoje temos paz com Deus. Nós podemos ter acesso a Deus. Irmãos, isso que é maravilhoso. Nós hoje temos acesso a Deus. Você e eu não éramos dignos nem de olhar para Ele, mas hoje, pela redenção de Cristo, pelo sangue derramado na cruz, pela justificação pela fé, irmãos, pela propiciação feita pelo seu sangue, hoje nós fomos reconciliados com Deus.
temos paz com Deus, somos justificados com Deus, nós podemos olhar cara a cara a Deus. É isso que Deus quer. Todo esse processo até Romanos 5 é para levar o homem de volta para a árvore da vida, levar o homem de volta para Deus. Por isso que em Hebreus 4 fala, cheguemo-nos, portanto, confiadamente. Vamos olhar? Vamos olhar. Vai. Hebreus 4. Uma leitura sempre grava melhor, né? Todos acharam? 4:16. Eu vou ler 15, só para confirmar aquilo que eu falei. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado, né? Eu rapidamente falei isso. E versículo 16, ele fez toda a redenção, por meio da fé, nós recebemos a justificação, a justiça de Deus chegou até nós, fomos justificados, e nós temos paz com Deus pela propiciação, né? Então, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vamos nos achegar, irmãos. Nada mais nos impede de chegar até Deus. Ele está no trono da graça, e o trono da graça, irmãos, é a mesma palavra para tampa propiciatória, tampa da propiciação sobre a arca da aliança, dentro do Santo dos Santos, onde estão os 2 querubins da glória. Essa tampa é o trono da graça, porque nessa tampa, irmão, há sangue aspergido. Nessa tampa tem a nossa justificação, tem a nossa redenção e tem a nossa reconciliação com Deus. Portanto, irmãos, em cima dessa arca, nós podemos vir confiadamente até Deus. Amém? Então, a partir de hoje, a partir de Romanos 5 mostra, nós então seremos salvos pela sua vida. Pela sua morte, nós recebemos a redenção, chegamos até esse ponto, mas a partir desse ponto, ao nos achegar até Deus, nós vamos ser salvos pela vida de Deus, pela vida de Cristo. Agora, de que maneira nós conseguimos nos achegar até Deus? Ora, se Deus, Ele habita em outra dimensão, Ele habita no céu dos céus, e nós estamos aqui na terra, como nós podemos nos achegar até Deus? Graças a Deus que hoje Cristo se tornou o Espírito. Não é isso? É isso que vocês leram em semana 5? Né? Ó, semana 5, aqui, ó. Né? Porque quando fala, ó, vamos seguir os versículos aqui. 2 Coríntios 3,17, como fala? 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor hoje é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Irmãos, hoje, Deus não está somente lá no trono de Deus, no terceiro céu, no céu dos céus, mas hoje Cristo se tornou o Espírito. Que é Espírito? Espírito em grego é pneuma. Pneuma é a mesma palavra grega usada para o ar, para o vento. Tanto é que o nosso pneu do carro vem de pneuma. Por isso que eu falo, eu vou comprar o pneu do carro, vou calibrar os pneus do carro. Calibrar com o quê? Calibrar com ar, porque o ar é pneuma. Tá? Então, Cristo hoje é o pneuma.
Claro que é o pneuma espiritual. Esse pneuma, esse ar que nós respiramos, é uma figura do verdadeiro ar espiritual, que é Cristo. Então, hoje, Cristo não está longe de nós. Deus não está somente lá no terceiro céu, mas Deus hoje está no seu espírito, está dentro de você. Esse que está dentro de você é o Espírito. O Senhor hoje é o Espírito. Você pode achá-lo hora que você quiser. Você pode ter acesso a Ele hora que você quiser. Onde Ele está? No seu espírito, no meu espírito. Então, irmãos, a melhor forma de você ir até o Senhor, se achegar até o trono da graça, irmãos, é chamá-lo. Por isso que a Bíblia diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está em Romanos, vamos lá, Romanos 10. Romanos 10. Versículo 8 diz assim: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Irmão, nós temos que crer que esse Jesus, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Sabe por quê? O fato de crer que Jesus morreu por nós, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, para nós é salvação, sabe por quê? Porque quando Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, Ele se fez o Espírito que dá a vida. Isso é tudo para um crente, para um cristão, né? 1 Coríntios 15, 45, como diz. 1 Coríntios 15, 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante, ou o espírito que dá vida. Está pronto para dar vida ao homem. Irmãos, Cristo, Ele é o último Adão. Porque todos que nasceram em Adão, nasceram em pecado. Todos que nasceram em Adão, receberam o legado da morte. A morte reina nesse mundo, porque todos nós nascemos em Adão. Mas agora chegou Cristo. Quando Cristo veio, Ele se tornou o último. Depois Ele não tem mais Adão. Então, Ele terminou esse legado maldito do homem. Então, esse último Adão, ele se tornou o Espírito que dá vida. Então, esse último Adão, que é Cristo, está dentro de nós. Então, vamos continuar lendo Romanos 10. Romanos 10, versículo 11, que diz assim: porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido. Pois não há distinção entre judeu ou grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Jesus hoje está tão disponível que uma grande maioria dos cristãos não sabe. Ainda vive uma vida miserável, porque não sabe que hoje Jesus Cristo, Deus o ressuscitou dentre os mortos, Ele se tornou Espírito que dá vida, está dentro de cada um de nós, no nosso espírito, está tão disponível, a qualquer hora, em qualquer lugar, nós podemos ter acesso a esse Espírito, isto é, a qualquer hora podemos nos achegar a Deus, junto ao trono da graça. E o caminho foi nos dado. Qual é a senha para você se chegar a Deus? Aqui diz, ó,
todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, como ter acesso a esse Deus que está de braço aberto para o homem, para ser rico, para dispensar, para suprir tudo que o homem precisa, para parar de viver uma vida miserável? Irmãos, começa pelo invocar o nome do Senhor. Chame o Senhor, chame. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Certa vez, já muitos anos atrás, Rio de Janeiro já não tinha segurança. Alguns irmãos, quando eram jovens ainda, estavam num ônibus. Esse ônibus estava sendo assaltado. E dentre os irmãos jovens, havia um que trabalhava na Polícia Federal. E uma jovem ficou desesperada pelo assalto, não sabia o que fazer, começou a chamar o nome desse irmão da Polícia Federal. Ó, fulano de tal, ajuda aqui, fulano de tal. Ela foi a única entre os irmãos que foi assaltada. Aí, esse irmão que é da Polícia Federal, quando terminou tudo, perguntou: por que você chamou pelo meu nome? Você tem que chamar pelo nome certo. O nome certo é o Senhor Jesus. Não chame o nome do homem, chame Senhor Jesus. Então, irmãos, nós temos um caminho livre de acesso direto a Deus, é por esse nome, ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Eu vou ser um pouquinho mais rápido. A partir de quarta-feira dessa semana, semana 5, começa a falar das 4 leis. Não é isso? 4 leis, não é isso? Ó Senhor Jesus. Está aqui, ó. Quatro leis. A primeira lei qual é? Ó, está no capítulo 7 de Romanos, versículo 24, 25. Capítulo 7, versículo... Ou melhor, eu acho que eu vou comentar um pouco assim no capítulo 7. Vou comentar para vocês entenderem melhor. O homem caiu na desgraça da desobediência de um homem contra a palavra de Deus. O pecado entrou no homem, o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo, e a morte passou para todos os homens, e a morte reina. Isso está em Romanos capítulo 5. A morte reina entre nós. Toda a humanidade, irmãos, reina a morte. Por isso, às vezes, você não entende algumas coisas que acontecem entre nós, que nos deixa mais tristes ainda, né, como esse ataque à escola, né, como esse outro ataque, né, na Nova Zelândia, e coisas desse tipo. Você vê como é que a humanidade pode chegar a esse ponto. Na verdade, a morte reina entre a humanidade. E o homem foi criado por Deus bom, puro. O homem foi criado por Deus com um corpo, uma alma e um espírito humano. E a alma foi criada para, na verdade, ser submissa ao espírito. E o espírito era um órgão para receber Deus, que é espírito. João capítulo 4, versículo 24 diz assim: Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, Deus é espírito. Criou em nós um órgão chamado espírito humano. Por quê? Esse espírito humano foi criado em nós justamente para receber Deus para dentro do homem. Certo? Então, a nossa alma era uma consequência de obedecer, ser governado pelo Espírito de Deus no nosso espírito. Não é? Então, só bastava que o homem escolhesse a árvore da vida
e comesse da árvore da vida, escolhesse Deus como vida e entrasse nesse homem, esse homem teria Deus no Espírito, esse Deus no Espírito comandaria a alma do homem e o corpo do homem. Então, na verdade, a alma do homem foi fabricada por Deus, vamos dizer assim, para viver dentro do comando de Deus, portanto, no descanso de Deus. A alma não é para estar carregando tantas cargas que hoje a humanidade carrega, porque a humanidade abandonou a Deus e quis carregar ela mesma as suas cargas. Por isso, irmãos, tem tantos problemas de depressão, de estresse, né? Angústia, ansiedade, tanta coisa dessa doença do século XX, século XXI, não é isso? Irmãos, essas coisas porque a nossa alma não foi feita para funcionar fora do auxílio de Deus, do governo de Deus. Mas o homem preferiu se afastar de Deus, preferiu ouvir a palavra da serpente, de Satanás, e escolheu andar por um caminho próprio. Então o homem está por conta própria, a alma está por conta própria, a alma, por isso, não tem descanso. E nós precisamos, irmãos, voltar para o Senhor e tomar o jugo do Senhor, porque o fardo do Senhor é leve, o jugo do Senhor é suave. O que é tomar jugo do Senhor? Entra no mesma canga do Senhor. Ele é um boi maior, nós somos um boi menor. E nós vamos puxar a mesma carga. Eu pergunto, quem vai puxar a maior parte da carga? É ele. Se você não toma o jugo dele, você vai carregar sozinho. Vamos supor que você tem uma capacidade de carregar 500 quilos, você está carregando 5 toneladas de carga, você vai um dia, né, morrer arriado. Então, Jesus está convidando você a tomar o seu jugo. Então, quando você entra na canga junto com o Senhor, irmãos, é descanso. Quem faz as coisas é o Senhor. Vocês estão entendendo? Então, o homem foi fabricado já para funcionar desse jeito, mas o homem preferiu abandonar o Deus que é manancial, manancial de águas vivas, e preferiu cavar seu poço, suas cisternas rotas, que não retém água. É assim que toda a humanidade vive hoje, irmãos, miseravelmente sobrecarregados. É ou não é? Irmãos, graças a Deus, ou melhor, antes de falar graças a Deus, nós todos vivemos debaixo da desgraça da lei do pecado e da morte. Já que a morte passou para todos os homens, o pecado passou para todo mundo, a morte passou para todos os homens, irmão, nós, uma vez sendo um homem pecador, nascemos já um homem pecador em Adão, irmão, nós estamos sujeitos a uma lei pesada sobre nós, chamada a lei do pecado e da morte. Você, na sua alma, na sua mente, você tem uma tendência de querer agradar a Deus, porque você foi criado para agradar a Deus, você foi criado para amar a Deus. Mas, por causa da queda do homem, você carrega com você uma lei do pecado e da morte, como a lei da gravidade. Se eu jogar qualquer objeto no ar, desce. Por quê? Tem uma força puxando para baixo, chamada lei da gravidade, a ação da gravidade. Então, é como se fosse, não é que essa lei seja, mas só para vocês entenderem, é como se fosse a lei do pecado e da morte que nos puxa sempre para baixo. Vocês entenderam? Então, na minha mente, eu quero fazer de acordo com a lei de Deus. A lei de Deus é como os 10 mandamentos e com as leis subsequentes. A lei de Deus, na verdade, representa o próprio Deus. A lei de Deus não foi meramente dada para o homem tentar cumprir, já que a lei de Deus representa o próprio Deus e sua natureza,
Então, não tem como o homem cumprir toda a lei de Deus, porque se o homem cumprisse toda a lei de Deus, o homem seria Deus. A lei foi dada para o homem conhecer Deus. Que Deus nós temos? A lei é para mostrar que nós temos um Deus santo. Não há outro além dele. Ele é o único. Por isso que ele é santo. Ele é justo. Ele é misericordioso. Ele é um Deus cheio de amor. É um Deus que é a glória. Irmãos, a lei é para isso, mas não é para o homem tentar cumprir. Agora, a mente do homem tem uma lei que quer agradar a Deus, quer fazer de acordo com a lei de Deus. Mas vê nos seus membros, seu corpo, o corpo da morte, uma lei que o carrega para baixo. Ele quer fazer o bem, mas o bem que ele prefere não consegue fazer, e o mal que ele não quer fazer, esse sim, ele faz. É isso que está escrito aqui, Romanos 7, como diz aqui, versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Pelo fato de ser carnal, irmãos, eu carrego essa lei do pecado e da morte, eu me torno escravo do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Quer dizer, eu não faço o bem que eu quero, eu faço o mal que eu detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, a lei é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Irmãos, esse é o legado maldito que nós carregamos de Adão. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, ou miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí versículo 25 fala, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Agora já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, por quê? A lei, aqui está a quarta lei, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Irmãos, esse é o segredo que a grande maioria dos cristãos não sabe. Hoje nós temos uma quarta lei. Não precisamos mais ficar nessa luta diária, nesse conflito diário. Eu quero agradar a Deus, quero fazer o bem, não consigo, mas de repente eu faço o mal que eu não quero fazer. Quantas vezes o marido e mulher, um prometeu para o outro, daqui para frente eu vou mudar, juro que eu vou mudar. Né? E depois repete os mesmos erros. Por quê? Irmão, nós ainda carregamos nos nossos membros da carne, ainda essa lei do pecado e da morte, que é como se fosse a ação da gravidade. Você quer pular, mas você sempre cai no mesmo lugar. Por quê? Porque tem uma ação, a lei do pecado e da morte é mais forte do que a sua vontade de querer fazer o bem. Você nunca vai vencer, nunca vai vencer. Mas quando nós cremos no Senhor Jesus, quando nós invocamos o seu nome, esse Cristo que nós cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, em ressurreição ele se tornou o Espírito que dá a vida. Esse Espírito que dá vida está dentro do nosso espírito.
esse que está dentro do nosso espírito, irmãos, possui uma lei em forma de princípios, não é lei escrita. Uma lei como se fosse uma lei da ação da gravidade, só que essa lei vence a lei do pecado e da morte. E como vence? É como se fosse, né, o irmão aqui, dessa semana, como se fosse as asas de um avião. Como faz um avião de tantas toneladas? O maior avião, irmãos, foi feito para carregar, se eu não me engano, mais de 500 toneladas. O A380 foi projetado para... Normalmente carrega 350, 400 toneladas, mas carrega até 515 toneladas, se eu não me engano. Irmão, como pode um montão de metais de 300 a 500 toneladas serem levantados, né, e vencer a ação da gravidade? Irmãos, é por causa das suas duas asas. Essas duas asas funcionam pela lei de Bernoulli, que é, estou falando fisicamente, espiritualmente eu estou usando emprestado. Estou tomando emprestado essa lei, tá? A lei de Bernoulli significa o quê? O formato da asa, o ar que vem, né, que o avião entra, é o mesmo ar. Só que quando o ar que passa por baixo da asa vai encontrar um caminho menor, um percurso menor. E o ar que passa por cima da asa vai encontrar um percurso maior. O formato é assim, né? Então, o de baixo encurta a distância, o de cima aumenta a distância. E pela mecânica dos fluidos, quem estudou isso, eu fiz engenharia, eu sei, né, estudei isso, a pressão dinâmica, né, num tubo, onde a velocidade do fluido é maior, a pressão dinâmica é maior. Quando num tubo a velocidade é menor, a pressão dinâmica é menor. Isto é, então o ar que passa por baixo da asa tem um percurso menor, então exerce uma pressão maior. E o ar que passa por cima da asa tem um percurso maior, então tem uma pressão menor. Se embaixo tem uma pressão maior, em cima tem pressão menor, irmãos, a resultante é para cima. Então, não é mais a lei do pecado e da morte que vence. Agora é a lei do Espírito da vida que vence. Puxa agora você para cima. Por isso, irmãos, o início para que a lei funcione, porque essa lei da mecânica dos fluidos é uma lei, uma pressão, estamos falando de pressão dinâmica. Porque avião parado não acontece nada. Então, é pressão dinâmica. O que é pressão dinâmica? O avião tem que estar numa certa velocidade. E quanto menor a velocidade para levantar, precisa dos flaps esticados, certo? Para aumentar ainda a dimensão, para acontecer maior ainda essa diferença e acontece maior sustentação. E quando chegar lá em cima, pode recolher os flaps, porque já não precisa mais de tanta sustentação, porque essa sustentação também acaba sendo resistência do ar, para voar. Então, lá em cima recolhe, certo? Então, irmãos, nós precisamos crer que nós temos em nós uma lei chamada lei do Espírito da vida, que está no seu espírito, que em determinadas condições faz você voar. Por que o seu dia ainda é feito de tantas pressões, tantas angústias, tantos problemas intransponíveis? Porque você ainda não saiu do chão. Que tal a gente exercitar mais o nosso espírito? Irmão, viva a vida da igreja. Às vezes a gente fala, eu não tenho tempo para reunião, o meu trabalho me absorve toda pressão por todo quanto é lado. Irmão, experimente você trocar um pouco. Você gastar mais tempo com o Senhor, mais tempo com reuniões. De repente, você não está no chão, o avião não está no chão, o avião está no ar. O avião no ar, irmão, anda muito mais rápido e sem resistência do que o avião no chão. Os problemas ficam maiores com o avião no chão. Os seus problemas do dia a dia ficam maiores. Não é?
suas angústias, suas preocupações, irmão, não sai do lugar. Mas quando você está no ar, por isso que a Bíblia fala, o quê? Como é que é? Deus, isso, como é que chama? Como é que fala? Isaías, como é que é? Os que esperam no Senhor, renovam as forças, sobe com asas de águia, não é isso? Eles correm, não se cansam. Eles correm, mas não se cansam. Porque Deus é com eles. Eles vencem a lei do pecado e da morte. Eles estão no ar, irmãos. Eles não estão dentro dos problemas, eles estão em cima dos problemas. Você quer que o seu dia a dia seja aqui embaixo? Ou você quer que o seu dia a dia seja lá em cima? E Deus quer chamar você para viver essa vida. E a maior parte dos cristãos não sabe viver essa vida. Por isso, irmãos, vamos começar a experimentar viver essa vida. Exercitar mais o nosso espírito. Viver mais a vida da igreja. Viver a vida da igreja não é perda de tempo. Ir para uma reunião não é perder tempo. Você não ir para uma reunião quer perder tempo. Por isso, irmãos, vamos viver mais a vida da igreja. Bom, e no fim, ele ainda mostra, aqui fala, versículo 9, capítulo 8 de Romanos, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Interessante, como o Espírito de Cristo, como esse alguém não tem o Espírito de Cristo? Todos nós que recebemos o Espírito de Deus, todos que nós que somos cristãos, né, fomos regenerados pelo Espírito, nós temos Deus dentro de nós, temos o Espírito de Deus dentro de nós. Mas por que aqui fala, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele? O que significa isso? O alimento diário nos ensina. É que você, embora pareça ter o Espírito de Deus dentro de você, mas você não tem a realidade. Você vive como todo mundo vive. Todo mundo que está sujeito à lei do pecado e da morte vive. Irmão, nós precisamos ter a realidade. Aquilo que nós lemos, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós falamos, tem que ser a realidade do nosso viver. Senão, irmão, nós vamos dizer, então, né? Então, aquilo que nós pregamos e aquilo que nós vivemos não encaixam, não batem. Precisamos ter realidade daquilo que nós vivemos, daquilo que nós falamos. Por isso, versículo 10, se porém... Espera aí, onde está? Não. Assim, porém, Cristo está em vós. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, né, por causa da justiça. Ó Senhor Jesus, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Irmãos, esse Espírito que em você habita vai fazer um milagre. E essa palavra habita é fazer morada. Você tem esse Espírito, você tem Cristo, você tem o Espírito de Cristo como hóspede na sua casa ou como dono da sua casa. Faz toda a diferença. Se ele é apenas hóspede, então você continua vivendo como todo mundo vive, sujeito à lei do pecado e da morte, e você corre o dia inteiro, no fim, você faz a sua vontade, você faz o que quer, não é ele quem manda, é você quem manda, você é o dono da casa. Mas se ele for dono da casa, ele é o piloto do avião, ele é o comandante do avião. Ele vai para onde ele quer, não o que você quer. Então, irmãos, aí a nossa vida tudo melhora, irmãos. Em nossa vida tudo melhora. Se nós deixarmos, irmãos, ele habitar em nós. Esse habitar não é hóspede.
Esse habitar é entregar a chave para Ele. Você é o dono da casa. Eu é que estou morando com o dono da casa. Ele dita a sua regra, Ele faz o que quer. Por quê? Porque Ele me leva a decolar pela lei do Espírito da vida. E até o nosso corpo mortal será vivificado. Irmãos, nós tanto pedimos a Deus nos dar saúde. Eu fiz um pacto com os cooperadores. Nós vamos cuidar da nossa saúde. Tanto é que o Douglas já está mais magro, pronto para fazer a cirurgia dele, né? E nós vamos ser um grupo de cooperadores mais saudáveis sobre a terra, né? Pelo menos esse é o meu desejo. Nós consigamos chegar lá. Mas você pede a saúde para o Senhor para quê? Irmãos, alguém pode achar religioso, mas eu oro em todas as refeições. Principalmente quando estou com a minha família, filhos, netos, eu faço questão de orar à mesa. Porque, irmãos, primeiro nós precisamos agradecer ao Senhor pelo alimento que nos dá. Em segundo lugar, irmãos, isso precisa perpetuar nas nossas próximas gerações. Eles precisa criar neles um coração de temor a Deus, um coração de contato com Deus, não é assim? E principalmente, geralmente eu oro para o Senhor abençoar aquela comida, santificar aquela comida, para nos dar saúde. Eu sempre oro assim: Senhor, me dá saúde, nos dá saúde. Mas, irmãos, dá saúde para quê? Para eu viver para mim mesmo? Mais saúde para eu usufruir dos meus patrimônios, do conforto dessa terra? É isso? Não faz sentido. Se eu peço saúde, é para poder servir ao Senhor melhor. Se eu peço saúde, para eu ser mais útil na mão do Senhor, segundo o seu propósito, não é? Então, irmãos, a lei do Espírito da vida, irmão, não é só para a gente viver melhor, não. É para nós, irmãos, sermos mais úteis na mão do Senhor, fazer a sua vontade, não é? E no final, essa mensagem, praticamente falei toda essa mensagem. Onde eu quero chegar, irmãos? Eu quero chegar. Depois do capítulo 8, nós chegamos no auge do plano da salvação de Deus. Como cristão. A vida cristã, quando chegar no capítulo 8, irmãos, nós chegamos já no final da santificação e chegamos no final da glorificação. E quando nós chegamos a esse estágio de filhos maduros, nós precisamos chegar no estágio também de filhos herdeiros, que se preocupam com negócios de Deus. Nós estamos falando em comportagem dinâmica, espalhar o maior número possível de livros no mundo em que nós vivemos, irmãos. Você precisa se preocupar com isso. Quando nós falamos do Expolivro, cooperar com o Expolivro, para poder alcançar mais cidades, mais pessoas, você precisa se preocupar com o que Deus se preocupa. Isto é, você precisa estar afinado com a visão de Apocalipse 12. Você precisa estar afinado, ter encargo de que Deus hoje está lutando para gerar filho varão. O que é filho varão de Apocalipse 12? São os vencedores coletivos. Deus deseja, como Ele deseja, nós que estamos sentados aqui, um dia amadureçam todos, sejamos todos vencedores, mas não 1, 2, 3, 4, mas juntos, um grupo inteiro, porque nós estamos ajudando um ao outro, sem disputas, sem críticas, sem julgar um ao outro, sem puxar tapete um do outro, né? Todos nós somos membros do corpo de Cristo, orando uns pelos outros, suportando-nos uns aos outros, perdoando-nos mutuamente se temos alguma coisa a perdoar. Irmãos, amando-nos com amor fraternal, com amor ágape de Deus, com esplênquino de Cristo, vivendo com a melhor humanidade a vida da igreja. Irmãos, eu creio que logo, logo chegaremos lá. Eu tenho essa esperança, irmãos. Porque esses dias que a gente vive aqui na terra, irmãos, se não for para essa esperança, não tem sentido. Não tem sentido.
Se o Senhor me dá mais 5 anos, 10 anos, 20 anos, 15 anos, irmão, não tem sentido. Tem que progredir, tem que ir na direção do que Deus quer fazer, de Apocalipse 12. E, por outro lado, precisamos, Apocalipse 12 também fala de nós prepararmos o deserto, que é a América do Sul. Precisamos levantar a igreja em todas as cidades. Nós temos mais de 5 mil, né? Mais de 5 mil cidades. Temos mais 5.500 cidades para levantar igrejas. Não é para a gente dormir sossegado, não. Temos que estar com o coração apertado. Precisamos levantar a igreja em 5.500 cidades brasileiras. Estou falando brasileira, sem falar da América do Sul toda. Nós temos quase 1.000 igrejas. Mas, irmão, nós precisamos de 5.500. Quem se dispõe para sair? Os filhos herdeiros têm essa preocupação. Por isso, irmãos, as ferramentas como a Expolivo está saindo, está surgindo, não é? A comportagem dinâmica, irmãos, do jeito que nós estamos formando. Eu pedi para formar 25 equipes, né, iguais ao de Douglas, 25 equipes. Graças ao Senhor, já tem 33 equipes disponíveis a serem treinadas para funcionar como essas equipes de comportagem dinâmica. Irmão, com esse número de equipes funcionando, nós vamos estar distribuindo, só por essas equipes, mais de 2 milhões de livros por ano. É algo inédito. Entre nós é algo inédito. Irmão, já pensou 2 milhões de livros nas mãos das pessoas? E um livro alcança no mínimo mais 4 pessoas. Então multiplica 2 milhões de livros, são 8 milhões de pessoas que têm acesso às verdades do Evangelho, do Reino. Irmão, você tem que apoiar isso, você tem que orar por isso. Quem sabe, irmão, nós também podemos sair para fazer isso. Embora você não faça parte da equipe dinâmica, você pode aprender. Cada local de reuniões, cada distrito pode fazer as suas saídas. E tanto é que o Instituto está preparando as camisetas, posso orar por você? Né? Então, irmãos, nós podemos sair, cooperar com esse trabalho. Né? Os CEAPs estão sendo reorganizados, né, para realmente preparar melhor os nossos obreiros, né, preparar melhor os líderes. Os grupos familiares precisam ser revitalizados entre nós. Em cada grupo familiar, irmão, precisam preparar novos líderes. Esses novos líderes, irmão, saberão como se multiplicar. Amanhã, se colocar esse novo líder no novo bairro, um grupo familiar surge. Se for colocar numa nova cidade, um grupo familiar surge e, no fim, a igreja surge. Então, irmão, todos nós precisamos ser treinados para ser esses líderes multiplicadores por meio dos grupos familiares. E nós precisamos nos fundamentar na verdade. Saiu, graças a Deus, pelo editor tão sonhado por mim, Os Fundamentos da Fé Cristã, volume 1. Irmãos, todos nós precisamos achar um tempo de nós juntos estudarmos, nos fundamentar na fé básica. Depois que passar 6 meses, nós temos visto esse livro, a igreja leu, não tem problema, aí os novos convertidos que entraram nesse período, eles vão ler. Entendeu? Sempre vai ter pessoas novas lendo. Então nós vão ser 4 livros. Tem para iniciantes, intermediário, avançado e para liderança. São 4 volumes, 6 meses cada livro. Irmãos, o Senhor está nos dando tanta ferramenta. O livro na minha mão, o programa livro na minha mão, não deixe de ter você fazer parte do programa livro na minha mão. Né? Então, irmãos, tantas ferramentas o Senhor nos deu, o Bucafé, né? Todas, né? O Jornal Árvore da Vida, irmão, o Jornal Árvore da Vida continua, irmãos, sendo uma ferramenta em tanta para apresentar a palavra de Deus para as pessoas. Né? Às vezes eu penso os adolescentes, né, fazendo sobremesa, essas coisas para angariar fundos, né, para o trabalho deles. Às vezes acho que podem também aprender, né, Douglas? Você podia ajudar um pouco os adolescentes a fazer um pouco de comportagem com o jornal, né, com tal. Eu acho que seria mais útil e teria mais dinheiro, né, para a necessidade dos adolescentes, até dos jovens. Os jovens a participarem também da comportagem dinâmica. Né? Então, irmãos, nós temos tudo isso, irmãos, para a nossa frente. E o livro de Romanos
ele não só termina no capítulo 8, que mostra o auge da vida cristã, entra no capítulo 9, 10, 11, que é 3 capítulos à parte, fala da vocação de Deus, é outro assunto maravilhoso, que não tenho tempo de detalhar aqui. E no capítulo 12, Romano até 16, mostra, irmãos, a vida da igreja. Não existe uma vida cristã madura se alguém não participar da vida da igreja. Não há uma pessoa que fala, eu vou ficar na minha casa, lendo a Bíblia, ficar maduro, só eu, né, tal. Irmãos, é mentira se alguém falar isso para você. A única maneira de nós nos amadurecermos é convivendo com outros membros do corpo de Cristo. Concordam comigo? No primeiro, quando você está sozinho buscando espiritualidade, você ainda se acha muito espiritual, você está no terceiro céu, já perto de ser arrebatado pelo Senhor. Mas no primeiro serviço que você é colocado na igreja para servir com outro irmão, eu quero ver. Já começa o atrito, já começa o conflito. E geralmente você culpa o outro. E esse outro é muito natural, esse outro é muito carnal. Mas depois, com um certo tempo, o Senhor te ilumina. É você que é carnal. Você que é muito cru, você que é muito infantil. Porque sem conviver com outro irmão, nós não reconhecemos nossa real situação. Graças a Deus pela vida da igreja. Por isso, irmãos, nós precisamos da vida da igreja. Precisamos dos irmãos. Precisamos servir, né? Então, a vida da igreja de Romanos 12 nos mostra como é. E isso abre porta para 1 Coríntios, que nós entramos nesse novo ciclo. Esse novo ciclo, irmão, nos abre que a 1 Coríntios é, de fato, um estágio numa vida da igreja em Corinto. Aí começam a surgir os problemas. Problema de preferência, problema de divisão, problema de fornicação, problema de litígio entre os irmãos recorrerem a tribunais dessa terra, e de problema no casamento, problemas de comida sacrificada a ídolos, problemas de encabeçamento de autoridade, problemas de dons espirituais. Irmão, tem toda sorte de problema, mas, irmãos, esses problemas são para nos aperfeiçoar, para a gente realmente ser consolidado nos princípios de Deus. Então vamos entrar em 1 Coríntios com esse espírito, graças a Deus, que a 1 Coríntios revelam tantos problemas, mas esses problemas é justamente Deus quer nos aperfeiçoar. Não só nos aperfeiçoar, como para amanhã nós sabemos ajudar essas igrejas novas que nós vamos levantando. Quando a gente começar a levantar igrejas novas, como as pessoas são muito novas, são infantis, começam a ter toda sorte de problemas revelados na 1 Coríntios, você então saberá como ajudar. Irmãos, isso é maravilhoso. Essa noite, não é palavra que eu quero falar aqui, né? Eu já estou preparando palavra para a semana que vem, conferência em Brasília. Depois, mais 2 semanas, conferência em São Paulo. Eu já estou preparando essas mensagens. E ontem à noite, o Senhor, às 3 horas da madrugada, me acorda. E eu estava ainda em dúvida que direção tomar na segunda mensagem de Brasília e de São Paulo. Aí o Senhor me acorda e ficou falando dentro de mim, falando. Engraçado, o Senhor fala comigo sempre às 3 da manhã, né? Aí o Senhor falou assim, uma coisa importante que aconteceu em 1 Coríntios, você vai ver o desenvolvimento dele em 2 Coríntios. Eu acordei para ler 2 Coríntios. Eu não falei nada aqui, né? Acordei para ler 2 Coríntios. Irmãos, graças a Deus, Deus tem nos dado direção. Não tem nos deixado órfãos. Irmão, nós estamos na direção muito segura. Tem a palavra profética. E esses 6 meses, irmãos, é para nós consolidarmos melhor ainda os serviços das igrejas, daqui da igreja de São Paulo, das igrejas da região. Vamos ter serviços cada vez mais funcionando organicamente bem, dando espaço para todos os irmãos
né, funcionarem, irmãos, isso vai produzir muito fruto. E além disso, irmãos, nós vamos começar a nos atentar para todos esses itens, orar por esses itens que o Senhor introduziu, seja a comportagem dinâmica, seja o expolivro, que nós já estamos solicitando a primeira cidade, Campinas, tá? Mas vai haver algum treinamento em Campinas, seria bom alguns já que têm encargo pelo expolivro, já participarem, nós vamos anunciar, tá? Então, nós já vamos começar a ter expolivro funcionando, né, trabalhando, e nós vamos revitalizar os grupos familiares. Vocês, irmãos, vocês são responsáveis em como fazer a multiplicação nos grupos familiares, não é isso? Não façam sempre as mesmas coisas tradicionais, vão ver, deixar o Espírito ter liberdade, né, para a gente ganhar mais pessoas, atrair mais pessoas, mas, irmãos, sempre dentro da palavra profética, sendo da palavra atual. Essa é a nossa linha mestra, né, que vai nos conduzir bem e da bênção do Senhor. O alimento diário, irmãos, é tão importante para nós, né, e as leituras, né, que nós temos do livro, programa Livro da Minha Mão, quer dizer, vivendo essa vida normal da igreja, esse próximo ciclo, nós cremos que é o ciclo de multiplicação. Nós fizemos um voto lá na instância de que todas as igrejas devem buscar crescer pelo menos 20% ao ano. Alguns irmãos já me falam, não, é pouco, tá bom. Então, pelo menos 20%. Tá? Vamos crescer, buscar de uma forma ou de outra, crescer, desejar. Não espere para segundo semestre. Desejar, já se preocupe. Vamos viver, irmãos, dinamicamente a vida da igreja. Isso vai nos salvar das coisas do mundo, né? Vai nos fazer decolar. Para decolar, irmão, o avião precisa, eu não sei exatamente qual a velocidade, mas tem que estar, acho que, acima de 300 km por hora, né? Para poder o avião decolar. Então, se você ficar parado, não é isso? Não apresenta o corpo. Primeiro, né, Romanos 12 fala para apresentar o corpo. Seu corpo não quer ir para a reunião, seu corpo está cansado, não quer fazer, não quer servir. E sua alma não está disposta a ser renovada, sempre com a mesma mente velha. Você não entende as coisas de Deus. E o seu espírito não é fervoroso, que são os 3 itens que requer, né, que a decolagem requer esses 3 itens, irmãos, você vai ficar parado. O avião parado não levanta o voo nunca. Por isso, irmãos, vamos correr, invocar o Senhor, exercitar o Espírito, servir, apresentar o corpo, renovar a mente, transformar nossa alma, isso, espírito quente, né? Ficar loucos pelo Senhor. Irmãos, eu quero ver uma igreja louca, né? Não uma igreja tudo certinha, não, uma igreja louca pelo Senhor, amando o Senhor, entusiasmado pelo Senhor, paixão pela vida da igreja. Irmão, o Senhor vai nos abençoar nesse próximo ciclo. Nós vamos crescer mais de 20%. Amém. Jesus é o Senhor.